Olá pessoal, aqui quem está falando é André Sugai e hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma arte de capa para o YouTube animada. Como vocês estão vendo aqui no nosso canal, eu criei aqui uma imagem de capa animada e ela ficou em looping. Eu posso definir se eu quero que ela fique em looping ou ela rode uma vez só. E para começar, o que a gente vai fazer é abrir esse tipo de arquivo aqui. Esse arquivo aqui ele tá para download no blog, no Tutoriais Photoshop, gratuitamente. Vocês podem baixar lá o arquivo PSD e dentro desse arquivo vocês vão encontrar todas essas linhas guia, todas essas áreas delimitadas e eu vou explicar para vocês o que, que é isso. Bom, como vocês podem ver, o centro do documento ele é vermelho e depois tem os outros tons aqui de vermelho. E eles estão todos divididos e comentados aqui. Essa aqui é a área visível em todos os dispositivos. Aqui em cima você tem desktop mínimo e mobile, tablet, desktop máximo e TV. Bom, se você olhar aqui, o tamanho desse arquivo é 2120 por 1192 e se você olhar aqui no canal de vocês, vocês vão ver que realmente a área da arte da capa é bem menor do que esse documento aqui. E então eu vou explicar para vocês por quê. Quando você cria essa arte para a capa do YouTube, você está fazendo uma arte que pode ser vista em diferentes dispositivos. Por exemplo, se alguém entrar no seu canal do YouTube através do celular, ou se entrar através de um tablet, ou de uma TV que acessa a internet, eles vão conseguir enxergar essa arte em diferentes tamanhos. Porém, a única área em comum que todos esses tamanhos vão ter é essa área central aqui. Então essa área central é muito importante para o seu canal quando você for criar arte, porque é aqui que você tem que concentrar todas as informações essenciais do seu canal, porque se você colocar, por exemplo, aqui em cima, só quem acessar via TV vai conseguir ler as informações que você gostaria que o público visse. Então, o interessante é você deixar nessa área central e colocar alguns detalhes aqui nas áreas restantes. Hoje a gente vai trabalhar só essa área central. A gente vai criar uma animação. Eu já criei aqui a arte do banner. Vou retirar a visibilidade aqui do fundo. Como vocês podem ver, eu fiz 3 layers aqui com texto e um background. Bom, agora o que a gente vai fazer é entrar em janela, a gente entra em linha do tempo, e aí o Photoshop vai abrir uma área aqui embaixo, e aí você tem um botão chamado criar linha de tempo de vídeo. Mas como a gente não vai trabalhar com vídeo hoje, a gente vai clicar nessa setinha aqui do lado e vai escolher essa opção criar quadro de animação. E aí a gente vai clicar nesse botão aqui, criar quadro de animação, e o Photoshop vai criar aqui um frame com um resumo de tudo que tem aqui. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar e vai esconder esses elementos aqui do documento. Eu vou jogar ele aqui para fora, tutorial Photoshop, escreva-se, jogar lá para baixo também, tudo sobre Photoshop. Eu vou jogar lá pro lado também. Ele não está vindo aqui, porque ele está grudado nas linhas guias. Então eu vou tirar aqui o ajustar. E aí eu limpei aqui meu documento, deixei só o background. E aí eu vou clicar nessa opção chamada duplica quadros selecionados. Ele fez uma cópia. E aí nessa cópia aqui eu vou voltar todos os elementos para onde eles estavam.
Vou ajustando aqui um por um. E aí vocês podem inserir quantos elementos vocês quiserem, fazer uma animação até mais complexa. Hoje a gente está fazendo uma coisa bem simples para que vocês tenham uma ideia de como trabalhar com isso no Photoshop. Bom, eu acabei de fazer isso aqui, ajustei meus elementos, e aí aqui no rodapé da linha de tempo tem um outro ícone aqui chamado Faz a transição de quadros de animação. Eu vou clicar aqui e aí o que esse ícone faz é o seguinte, ele cria uma animação entre o primeiro frame e o segundo que eu fiz ali. Ou seja, o primeiro não tem nada, vou dar um cancelar aqui para vocês verem. Ele está zerado. E o segundo já tem os elementos. Então a gente vai clicar aqui de novo no botão de faz a transição de quadros de animação. Aqui você escolhe quantos quadros vai ter. Se você colocar, por exemplo, 15 quadros, a sua animação vai ser bem lenta. Se você colocar 3 quadros, ela já vai ser mais rapidinha. Então eu vou colocar aqui 5 quadros. E aí eu vou clicar em OK. E aí você vai ver que o Photoshop criou os quadros aqui no meio. E aí se a gente já quiser testar para ver como que ficou essa animação, tem um botão de play aqui, chamado Reproduz Animação. E aí você clica e você vê como que funciona. Bom, aqui a gente já criou a nossa animação. Se você estiver satisfeito com a velocidade, é isso. Se não, você pode selecionar os quadros. Você clica aqui no ícone da lixeirinha aqui, exclui quadros selecionados. Ele vai perguntar se você quer excluir, você diz que sim. E aí faz o procedimento de novo. Clica lá no ícone de faz a transição de quadros de animação. Vou botar aqui um pouquinho menos, dessa vez 3. Dá OK. Ele fez, você faz o preview aqui dando play. E aí agora a gente tem que exportar isso. Como que a gente exporta? Para exportar isso a gente entra em arquivo, salvar para o web. E aí o Photoshop vai abrir a caixa salvar para o web. Você tem aqui o preview de qual o peso desse arquivo. Ele está como JPEG, então a gente vai alterar isso para GIF. A gente vai escolher aqui GIF 128 sem pontilhamento, porque o GIF é um formato que aceita animação. Vou diminuir aqui para a gente conseguir visualizar a arte da capa. E aí ele está dizendo para mim assim que esse GIF ele vai ficar com 1.5 megabytes, ou seja, é muito pesado para rodar como uma imagem de capa. A gente tem que diminuir isso. Então eu vou escolher aqui, vou deixar ele com 32 cores. Você vai ver assim que essa paleta aqui ela vai diminuir. Antes estava com 128, tinha muito mais cores, 256, ó. Ele vai ter uma paleta muito maior. Só que o tamanho do seu arquivo vai ficar muito pesado, ele vai ficar com 2 megas praticamente. E o Google ele aceita arquivos de no máximo 2 megas. Então a gente vai descer para 16 cores. Com 16 cores vocês podem ver que pelo menos com o background que eu utilizei eu não tive muita perda. Mas o arquivo ficou ali com 356 KB. Aqui é o tamanho, como eu falei anteriormente, 2120 por 1192. Mesmo que não tenha nada aqui, ele ainda está nesse tamanho. Opções de loop, isso aqui é muito importante. Aqui eu estou dizendo que ele só vai rodar essa animação uma vez e vai parar. Ou se eu clicar aqui e escolher sempre, ele vai ficar em looping. Se eu der um play aqui embaixo para fazer um preview, você vai ver como que vai ficar a arte da sua capa. Então eu quero que ela só rode uma vez e pare. Ele vai fazer isso e vai parar. Depois que a gente selecionou isso aqui, a gente vai clicar em salvar.
E aí o Photoshop vai perguntar onde a gente quer salvar o nosso arquivo. Eu vou salvar aqui mesmo. Cliquei em OK, ele vai salvar ali. E aí a gente vai entrar no nosso canal, no YouTube. Quando você passa o mouse sobre a arte de capa do seu canal, você vai ver um lápis aqui. Aí basta clicar nesse lápis. A gente escolhe essa opção editar arte do canal. O YouTube vai abrir essa caixa. E aí aqui é aquilo que eu falei para vocês. Tamanho da arte do canal recomendado 2560 por 1440. Tamanho máximo do arquivo 2 megas. Eu vou clicar aqui nesse botão azul para selecionar a foto. E aí eu vou escolher a foto que eu criei. Ele vai fazer o upload. E aí o próprio Google ele já te dá o preview aqui, como que vai ficar no celular, numa TV. Como eu falei para vocês, a gente poderia ter feito uma arte que pegasse todo a área do documento, então a TV ficaria preenchida aqui no desktop, que seria o computador, o notebook. E aí a gente clica em selecionar, ele vai salvar e já vai aplicar ali a nossa capa. Quando ele aplica, você não vê ele funcionar na primeira vez, mas aí se você recarregar sua página, você vai ver que ele vai funcionar normalmente. Na primeira vez pode ser que ele fique um pouquinho mais lento, mas depois ele já funciona normalmente. Bom, como eu falei para vocês, esse arquivo aqui tá para download gratuito lá no blog Tutoriais Photoshop. Então vocês podem baixar e utilizar ele para referência aí quando vocês forem criar a arte de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.